Fala pessoal, nesse vídeo eu quero analisar com você um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 29 e 30. Paulo, desde o início do capítulo 15, ele vem falando da ressurreição de Cristo. Alguns olham para esse capítulo como se Paulo estivesse defendendo de fato de forma apologética, não só o valor da ressurreição, mas o fato histórico da ressurreição. Então, ao discutir a ressurreição, Paulo vem falando várias coisas e várias implicações caso a ressurreição não tenha acontecido. Então ele vem usando várias condicionais e ele chega no verso 29 do capítulo 15 e ele diz o seguinte: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Existem muitas interpretações para esse texto. A Anthony Thiselton, por exemplo, cita uns 12, 20 por aí, várias possibilidades desse texto. Por quê? Porque é um texto difícil. O que era esse batismo pelos mortos? Alguns vão dizer que era um outro tipo de batismo que havia dentro da igreja e da tradição da igreja primitiva. Outros simplesmente se calam com relação a esse versículo. Eu não quero discutir as posições, então atenção nisso. Esse vídeo não é discutindo as outras posições. Eu quero apenas colocar para você a forma que eu tenho compreendido esse texto. E nós vamos ter que utilizar um pouquinho de grego. Então vamos lá. Quando Paulo ele cita se não há ressurreição, iniciando com a condicional, Paulo usa uma preposição ou uma locução prepositiva que seria um pelos mais um substantivo, que seria pelos mortos. Então ele usa huper mais um substantivo articular, no caso genitivo, que seria ton necron. Então a NVI traduz como pelos mortos. Logo em seguida, Paulo continua com a condicional e ele também diz o seguinte: se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Ele usa mais uma vez agora a preposição huper, mas agora um pronome também, no caso genitivo, autônomo. A pergunta aqui é como nós podemos traduzir isso e como nós podemos resolver essa questão dos batismos. Existia um batismo que um crente fazia pelo morto da sua família, ele se batizava pelo morto, há alguma base para purgatório aqui ou não? Como é que nós podemos fazer isso? Uma das saídas interpretativas que eu gosto muito é justamente como nós interpretamos a preposição huper. Huper mais o caso genitivo tem várias funções, dentre elas uma possível tradução ou a possível função discursiva seria a seguinte: ela serve como um marcador de que um participante é beneficiado por um evento ou alguma ação. Então, por isso que pode ser traduzido como por causa de, em nome de, por também seria uma possibilidade. Então, perceba, um participante, ele é beneficiado por conta de uma ação. A ação de alguém beneficiou esse participante. Então, que ação é que trouxe benefício a eles? Alguns vão dizer, é o batismo. O fato dele ter se batizado traz benefícios a ele. Ok, isso é uma possibilidade. Mas a saída que eu quero colocar aqui é a seguinte: que esse participante, alguém que se batizou porque foi beneficiado pela morte de alguém. Alguém morreu e ele foi beneficiado. Ele se batizou por causa desse ato de morrer. Alguém morreu e ele então decidiu se batizar. E como é que nós podemos então interpretar isso? Podemos colocar da seguinte forma: imagine que um cristão ele é colocado numa praça pública para sofrer um martírio. Imagine que existem pessoas olhando, descrentes, que não acreditam em Jesus, que não confessam Jesus, aquele ato. De repente eles escutam e veem aquela pessoa não negando Jesus, não negando o seu Senhor. Elas olham e por conta daquele testemunho, elas decidem aceitar a Jesus. Então, por causa da morte daquela pessoa, daquele crente, essas pessoas ou esses familiares descrentes decidiram aceitar Jesus. Que na igreja primitiva nós não temos o levantar a mão. A marca pública não era dizer eu aceito, a marca pública era se batizar. A ideia então seria a seguinte: alguém morreu por conta do testemunho de Cristo. Poderia ser um parente, um conhecido, e eles veem aquele testemunho daquela pessoa morrendo por Jesus e dizendo: eu vou morrer, mas um dia eu voltarei, mas um dia eu de novo estarei com Jesus. Imagina esses parentes dizendo então a única maneira de a gente se encontrar com ele novamente
é se a gente participar dessa ressurreição. Então vamos entregar a nossa vida a Jesus e vamos então nos batizar. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que pediram para se batizar por causa daquela morte de martírio que aconteceu? E aí no verso 30, Paulo diz: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo, nosso Senhor. E ele vai citar: se foi meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos. Ele começa a citar questões de morte por conta da fé. Então, quando o texto diz o que farão aqueles que se batizaram por causa, essa é a tradução que eu estou usando, dos mortos, a ideia seria, então, eles se batizaram, não é em favor de alguém que morreu. Eu vou me batizar e eu vou meio que me batizando, alguém que morreu vai poder ainda ter uma chance. Por isso que eu devo me batizar por ele. Não é essa a ideia. A ideia que parece ser que ele está se batizando por causa de alguém. Alguém morreu e ele, diante daquela morte, talvez da esperança de encontrar na ressurreição, vendo o testemunho público daquela pessoa, ele decidiu se batizar. Então, o que farão eles se não existir ressurreição? Se não existir ressurreição, aqueles que um dia aceitaram a Jesus por conta que presenciaram o martírio, presenciaram alguém morrendo por conta da sua fé, se aquilo tudo foi encenação e não vai existir ressurreição, o que farão eles? Quão frustrados eles não estariam, achando que ao entregar Jesus encontrariam com seus parentes, com seus amigos novamente, por conta de todo aquele testemunho que foi demonstrado. Quão frustrante seria, mas Paulo está dizendo, a ressurreição existe. A ressurreição é real. Então essa é a ideia desse texto, essa é uma forma que eu estou traduzindo. Pode ter algum ponto aqui meio complicado no meio do caminho, mas a ideia é muito simples. Bem, essa é a ideia desse verso, eu espero que tenha clareado um pouquinho para você, não tudo, mas é isso. Até a próxima. Diz aqui o que você achou, como você estava interpretando esse versículo, se te ajudou. Não esquece de se inscrever no canal, clica aqui no gostei, porque tem um lance aí de recomendação dos vídeos do YouTube e eu conto então com vocês. É isso, gente. Até a próxima.